Pessoal, boa noite. Vamos aqui, né, para o nosso último tema, nossa última aula, que seria antes da prova, antes da avaliação. Eu tenho até que ver, pessoal, aceito sugestões quando eu mandar essa aula no grupo, né? Por favor, aceito sugestões para assim, algumas dicas de vocês, de como poderíamos fazer, porque essa semana seria a nossa última aula e na semana seguinte seria a nossa avaliação. Eu tenho uma sugestão que eu vou passar para a Gislaine, mas se vocês tiverem outra, por favor, né, mandem aqui no grupo. E o prazo se estendeu, né, prorrogou, que era para voltar às aulas dia 1º, só voltará não, né, prorrogou, que era para voltar dia 1º, prorrogou para o dia 4. E dia 4 nós ainda não saberemos se voltará, né, pessoal? Então vamos dar continuidade, né, e tentar passar por isso da melhor maneira possível, né? Então nossa aula de hoje é bem tranquila, super tranquila. A gente acha que vai mais bater um papo de tudo que a gente já viu em todas as aulas, desde o primeiro dia até hoje. Então, assim, é mais um bate-papo de tudo que nós já vimos e para vocês relembrar mesmo, tá bom? Então, a importância, né, da assistência da enfermagem ao paciente submetido à terapia nutricional, seja ela via oral, interal, parenteral, né, qualquer terapia nutricional em que o paciente se encontra, né? Então, aqui, os processos vitais de um organismo vivo dependem de uma boa nutrição. Nutrição é o processo pelo qual o organismo utiliza o alimento para a sua sobrevivência e para a manutenção de suas funções. É isso o que eu sempre falei, pessoal, o que eu sempre digo, né? Que eu sempre disse em sala de aula, que não adianta só o tratamento medicamentoso ao paciente. Se nós não nutrirmos esse paciente, não resolve. Não resolve, porque é vital, né? É vital para o nosso corpo, para o nosso organismo, para o nosso cérebro funcional, nosso coração, pulmão, olhos, tudo, né? Para o nosso organismo, para todas as nossas células, tudo é mediado por nutriente, né? Então, por isso a importância da nutrição, não somente para o paciente que está hospitalizado, não, pessoal, para nós todos mesmos, como seres humanos, né? Até as plantinhas lá precisam dar luz, né, para fazer fotossíntese e se alimentar, então, assim, para viver, né? Então, nós precisamos também, né? Nós precisamos também. Então, quanto antes nós começarmos a terapia nutricional nesse paciente, desde a admissão dele, melhor vai ser, né? Então, os nutrientes contidos nos alimentos fornecem energia para o trabalho celular, para a formação e restauração dos tecidos e para o equilíbrio necessário ao bom funcionamento celular. Aqui está falando de células, né, pessoal? Então, tudo é mediado por célula, tudo. Principalmente quando eu digo para vocês lá, vocês lembram quando eu falei sobre desnutrição proteico-calórica, que o paciente vai perdendo massa magra, então ele vai perdendo proteína, né? Massa magra, tudo. E essa manutenção aqui, formação e restauração dos tecidos, é isso, principalmente proteína, né? Então, assim, mas o paciente não vai comer só proteína, né? Então, tem que ser uma alimentação adequada e o que nós podemos ofertar, né? Dentro da nossa realidade, né? Infelizmente, o hospital privado, onde eu trabalho, é completamente diferente da rede pública, né? Mas o que nós podemos fazer por esse paciente em relação à terapia nutricional, em relação à alimentação dele, vai ser bom, né? É melhor para ele. Então, para aquilo que eu sempre digo, menor tempo de internação, melhora do quadro clínico,
né? Tudo isso é melhor resposta do sistema imunológico. Então, paciente mesmo lá, ó, com dengue hemorrágica ou dengue, que as plaquetas abaixam demais, vai para 50.000. Por exemplo, o nível da normalidade é 150, acima de 150, o paciente com dengue, 50.000. O que o paciente, qual que é a indicação? Líquido e alimentação, né, para aumentar essas plaquetas, né, e repouso, líquido, repouso e alimentação. Então, assim, todos os pacientes que às vezes precisam ir para UTI porque as plaquetas estão bem baixas, é isso, alimentação, 5 vezes ao dia que a gente tem que ofertar, e líquido, soro de manutenção ali, ó, 63, 80 ml por hora, né? Que é o que o paciente precisa, né? Para recuperar. Então, assim, é isso, né, gente? A alimentação, a terapia nutricional, seja ela por qualquer via, ela é mais do que um tratamento medicamentoso, né? Ou igual, né? Trabalham juntas, né? Para o bom funcionamento do nosso organismo, das nossas células, de tudo. Então, por ser uma das necessidades básicas do ser humano, a alimentação é considerada de fundamental importância no tratamento e na evolução de uma doença. Né? Com base neste princípio, a enfermagem deverá assistir o paciente no atendimento dessa necessidade, providenciando meios para o fornecimento da dieta e favorecendo sua aceitação. É aquilo que eu disse, eu sempre fico no hospital, até na hora do almoço, mais ou menos. Então, às vezes, eu mesma sirvo a refeição para o paciente, né? Mas cabe a vocês, né, pessoal? Porque vocês que estão ali na lida, que estão ali beira-leito com o paciente, anotar tudo em prontuário, olha, não teve aceitação da dieta, não tá legal, porque pode acontecer, né? Pode acontecer de eu avaliar esse paciente de manhã, por exemplo, a admissão dele foi de manhã, fiz a avaliação nutricional nele, o paciente está consciente, está orientado, consegue alimentar normal, e à tarde ele rebaixar. Simplesmente ele rebaixar, ficar dispineico e aí mudar totalmente a evolução dele, né? Isso pode acontecer dependendo do caso clínico que ele foi na admissão dele, né? Dependendo do que ele tem. Então, assim, isso já aconteceu muito, de manhã eu avaliar o paciente e ele tá de dieta via oral, tá ótimo, tá com o consciente orientado, conseguindo alimentar, e quando foi à tarde, eu tive que ir lá e passar uma sonda. Eu não, né? A enfermeira passar uma sonda e nós iniciarmos dieta enteral, porque o paciente evoluiu para dispneia e dispineico, né? Ficou dispineico, evoluiu para rebaixamento sensório, sonolento, prostrado. Então, não tinha como, né? Não tinha como, a gente teve que passar sonda nele para continuar a alimentação dele, porque de uma forma ou de outra ele tem que alimentar. E cabe a enfermagem, né? Porque vocês vão ali estar com ele 12 horas, né? No mínimo 12 horas, repassar tudo, né? Ter essa comunicação, todo mundo falar a mesma língua, repassar, falar, olha, o paciente não tá aceitando bem, não aceitou bem a dieta, tá acontecendo isso e isso, e aí pra gente providenciar e tentar fazer da uma melhor forma possível, mudar a terapia nutricional dele, fazer algo diferente, né? Então tá aqui, né? Aqui sou eu e vocês, né, gente? Lidando com o idoso, né? Idoso, quando eles não estão nervosos nem ansiosos, porque sai do ambiente de casa, ficam nervosos mesmo, isso é normal. Mas geralmente é a melhor, assim, são os melhores pra gente lidar. Os melhores, com certeza. Então,
Sabemos também da necessidade de um trabalho multidisciplinar, seja com o paciente hospitalizado ou em casa, para assegurar uma atenção adequada. A integração entre médicos, nutricionistas e enfermeiros permite que os profissionais troquem informações relacionadas aos pacientes para tomar a conduta adequada de acordo com cada necessidade identificada. Então é isso aí, pessoal. A gente tem que falar a mesma língua, né? O paciente tal, o que está acontecendo com ele, qual o caso clínico, né? A equipe de enfermagem, nutrição, eu com o médico, como que tá os exames laboratoriais dele, foi admitido, qual é o caso clínico, tudo isso, todo mundo tem que saber falar a mesma língua. Por quê? Porque na hora de jogar no balanço, todos os sinais clínicos do paciente, pressão arterial, saturação, balanço hídrico, se tiver de dieta enteral, toda a dieta do paciente, todo o volume que está entrando no paciente de soro, de medicação. Então, todos nós, né, porque nós trabalhamos em equipe, né, pessoal? Nós trabalhamos em equipe, então todos nós temos que falar a mesma língua, né? Falar, olha, né, tal paciente assim, aconteceu isso e tal, e aí? Né? Então, todos nós temos que falar a mesma língua e conversar, né? Conversar entre nós, porque é essencial, principalmente a equipe de enfermagem, gente. Quando eu falo equipe de enfermagem, é vocês como técnicos e o enfermeiro. Vocês é que estão ali na lida com o paciente o tempo todo, né? Então, assim, eu preciso de todas as informações, além do que o paciente que está consciente, orientado me passa, a de vocês também, né? Porque é vocês que estão ali frente, né? Como se diz, na linha de frente, é vocês que estão sempre. Então é isso, né? A importância, né, do trabalho multidisciplinar, né? Não seja somente hospital, mas também em casa. No caso aqui, home care, né? Paciente que é acamado, que é em casa, também, né? Então é super importante nós falarmos a mesma língua, ter essa comunicação. Então, a participação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem no ambiente hospitalar, na assistência nutricional, começa imediatamente no momento da internação. O enfermeiro colhe os dados admissionais do paciente e já nesse momento consegue identificar o que estão em risco nutricional aplicando o instrumento de triagem para desnutrição. Né? Sempre quando tem alguma admissão de algum paciente, eu falo isso na UTI, né? Que já é uma unidade de terapia intensiva, então não tem, assim, é diferente, né, pessoal? Então, o paciente chegou, foi admitido, o enfermeiro faz todo o questionamento, toda a parte da enfermagem. Vocês também já pegam acesso, o médico já faz a prescrição, nós já conversamos e eu já faço a avaliação, né, com o paciente. Mas aqui mesmo, essa triagem aqui, ela não é só feita somente pelo enfermeiro, por mim também, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, hoje é domingo, estamos no final de semana, eu não vou trabalhar, né? Mas se por acaso for admitido um paciente e o enfermeiro, por exemplo, o paciente está consciente, está orientado, consegue deglutir bem, não está com disfagia, não é diabético e tal. Não, Camila, a gente já pediu dieta para ele, né? Nós já temos esse controle, né, pessoal? Porque vocês vão trabalhando em equipe, vocês já vão conhecendo, né, certinho com quem que vocês estão lidando, com quem que vocês estão conversando. E aí, se por acaso também for necessário, eu, né, vou até lá no hospital para fazer toda a avaliação com o paciente. Por exemplo, admiti um paciente aqui que deu um AVC e o paciente está, né, a gente vai ter que passar sonda e tudo mais. E aí eu vou lá, já faço a avaliação nutricional com ele
E aí nós já iniciamos dieta interal. Então, assim, depende da necessidade, no caso aqui no final de semana. Se houver necessidade, é claro que eu vou até o hospital e vou fazer toda a triagem, toda a avaliação nutricional com o paciente. Se não, o próprio enfermeiro, né, tá capacitado para isso, né? Porque como nós trabalhamos em equipe, então, assim, eles já sabem como funciona, só me avisam e, ok, né? Porque nós sabemos risco de broncoaspiração, se o paciente está conseguindo alimentar ou não, tudo isso. Então, aqui é uma fotinha, né? Eu e vocês, né, gente? Não é só médico que usa status, não. Enfermeira e técnico também, né? E uma comidinha aí, bem gostosinha, umas frutinhas. Vitamina C, ó, para imunidade. Ai, pessoal. Então, o técnico de enfermagem também atua na admissão, né? Realizando verificação do peso e da estatura do paciente, dados importantes para sua avaliação e monitorização. A realização da triagem permite a intervenção precoce da equipe multiprofissional. Então, se for final de semana, gente, realmente, se a gente tem uma balança no hospital, realmente o enfermeiro ou o técnico é quem pesa o paciente. Se for, né, se não precisar que eu vá até o hospital, mas se for necessário que eu vá até o hospital, então serei eu que farei toda essa parte de avaliação nutricional, né? Então, assim, em relação ao peso, a estatura, não dá para conseguir pesar e tal, o paciente está entubado, ou está sonolento, ou está prostrado, então vamos estimar, né? E aí eu já tenho o cálculo e a fórmula, né? E a gente faz o peso e a altura estimada do paciente, né? Para quê? Para que o aporte calórico, porque a partir daí que eu vou calcular o aporte calórico que o paciente precisa, que o paciente necessita, né? Então, que é super importante, mas então não é somente o técnico não, que realiza não. Se for final de semana, pode até ser, mas dependendo, o pessoal já liga para nutrição, né? No caso, para mim. E aí eu já faço toda a parte da avaliação nutricional para quê? Para que a gente possa já intervir, já começar a terapia nutricional nesse paciente nas primeiras horas já de admissão. Então, isso é de grande importância, pois a desnutrição é altamente prevalente nos hospitais, né? E piora a evolução clínica dos pacientes. É o que eu digo, né, gente? O que eu sempre falei sobre terapia nutricional. Nós mantemos ou recuperamos o estado nutricional do paciente. Você não pode deixar o paciente chegar lá e ficar pior do que ele já chegou, né? Então, assim, nós mantemos o estado nutricional dele ou recuperamos, né? É um dos dois. Então, a terapia nutricional, o principal objetivo dela é esse, né? A equipe de enfermagem, aqui é nutrição interal, gente. Na nutrição interal ainda é responsável, né, pelos cuidados com as vias de acesso ao TGI, no caso as sondas, né, as sondas gástricas ou intestinais, aqui entra nasoentérica, né, que vai até o intestino, as gastrostomia, que é a sonda direto no estômago, jejunostomia, que é a sonda direto no intestino, né, tudo que a gente já estudou em nutrição interal. Né, administração das dietas de acordo com a prescrição da nutricionista, né, dietética, monitorização da tolerância e a realização de registros relevantes. Então, isso tudo já tem que estar no balanço do paciente, né? E aí, de acordo com a minha prescrição, qual o volume que iniciou a dieta, se é dieta intermitente ou contínua, né? Aquele dia na sala de aula, quando eu expliquei sobre nutrição interal, eu até falei, né, os horários das hidratações, da dieta intermitente, quando a dieta é contínua, dei exemplo, né? Mas assim, vocês vão ver mais isso na prática mesmo, gente, diariamente lidando com esse tipo de paciente, né? E responsável
por passagem da sonda sempre vai ser o enfermeiro. Mas os cuidados ali com o micropóreo, né? Que a sonda está bem posicionada no nariz, isso aí serão vocês, né? Administrar dieta, no caso, ligar o equipo, né? O equipo de dieta, na dieta até na sonda, ligar o equipo do frasco, do frasco até na sonda, tudo isso serão vocês, programar a bomba, tudo isso serão vocês que irão fazer, né? Eu vou prescrever os horários, se for intermitente ou se for contínua, e vocês vão administrar com muita responsabilidade sempre, e sempre olhando a prescrição, né? Para não ter problema. E aqui, ó, principalmente aqui, ó, realização de registro relevante, né? Se o paciente teve vômito, regurgitou, o que aconteceu? Você tá com diarreia, quantas evacuações, balanço hídrico, diurese, tudo isso é importante, tudo isso vai ter que ser anotado no balanço do paciente, né? Geralmente isso é mais em terapia intensiva. Ambulatorial, geralmente eu vejo que as meninas colocam só uma estimativa, mas se vocês conseguissem, por acaso o paciente estiver com sonda vesical, né, dá para verificar bem a diurese dele, né, e anotar tudo certo. E um coraçãozinho, né, gente, um coração não, né, uma maçã cheia de alimentos, né, mais importante, né, pessoal, que até nesse momento que nós estamos vivendo, em relação à imunidade, eu acho que desde que o mundo é mundo, né, todo mundo sabe sobre a vitamina C, o quanto ela é importante para nossa imunidade, para o nosso sistema imunológico, para aumentar a nossa imunidade, mas também não é tudo, né, gente? Nós temos que ter uma alimentação saudável sempre, de legumes e verduras, né? Isso aí, eu sei também, pelo momento que nós estamos passando, que muitas pessoas não será possível, mas, né, nós vamos, né, o que a gente conseguir ofertar, principalmente para os pacientes que já estão hospitalizados, que já estão no hospital, é melhor, porque eles já estão num momento crítico, né? Já estão hospitalizados, doentes, então como a gente puder ofertar para eles, melhor vai ser. Então, o enfermeiro, ele tem a responsabilidade de orientar o paciente e seus familiares, né? Isso aqui, pessoal, aquilo que eu disse, né? Se o paciente chegou, estava consciente, orientado, quando foi mais tarde, o paciente rebaixou, ficou dispineico, e prostrado e sonolento, já não conseguiu alimentar mais, nós passamos a sonda. E depois nós avisamos a família, ó, foi necessário passagem à sonda para ele alimentar, porque aconteceu, né, teve um rebaixamento, a dessaturação, né, tudo isso. Então, assim, tudo é conversado, né, tudo conversa com a família, só que se for necessário fazer uma intervenção antes, a não ser no caso de intubação, de reanimação, aí isso aí já tem que falar com a família antes, né, pessoal? Tem que falar com a família antes, a não ser que for um caso de extrema urgência, porque tem muitas famílias que não querem, né, que realize esse tipo de procedimento no paciente, e temos que respeitar, mas, né, de qualquer forma, só se for um caso bem, assim, de emergência, urgência e emergência mesmo, que tem a necessidade, que não dá tempo de falar com a família e foi necessário e tem que fazer, né? Então, aqui, o enfermeiro ainda tem a responsabilidade de orientar o paciente e seus familiares, de inserir a sonda por via nasal ou oral, de garantir que a posição da sonda seja verificada por radiografia, o que eu sempre disse, né, na nutrição enteral, que nós não iniciamos dieta de forma alguma se não tiver o raio-x, mesmo com a ausculta positiva, só após o raio-x que a gente inicia a dieta, né, gente? Isso é importantíssimo. E de prescrever os cuidados de enfermagem necessários, né, principalmente
os cuidados com a sonda, com o equipo, isso aí é todo dia, um equipo é descartável, mexer um paciente com a luva, troca a luva para mexer com o outro, né? Todos aqueles cuidados da enfermagem. Então, além dos cuidados citados, existem outros que os enfermeiros ficam atentos. A posição da sonda. Então, assim, é muito difícil é muito difícil, gente, o paciente, por exemplo, a sonda, nossa, saiu sem o paciente puxar. É muito difícil, isso não acontece. Então, se o paciente está agitado, está confuso, e o médico pede para conter, a gente teremos que conter, né? Se por acaso não for contido o paciente, a primeira coisa que ele vai fazer é arrancar todos os acessos e a sonda, né? Então, se isso não acontecer, dificilmente a posição da sonda vai mudar, né? Aliás, não vai mudar, né? Não vai. A não ser que o paciente tenha uma tosse muito, muito forte e essa sonda volte pela boca, né? Mas é muito difícil. Eu acredito que eu nunca vi isso acontecer. Mas, né, pode na literatura ter alguns casos que acontecem sim. Então, ficarem atentos à posição da sonda, né? Deve ser verificada antes de instalar a dieta. Então, outra coisa também, outro cuidado de aspirar, né? Que eu falei para vocês, aspirar o suco gástrico antes de iniciar a dieta, né? A cabeceira do paciente sempre deve permanecer até 45 graus. Tem que permanecer, gente, apesar da mudança de decúbito, cabeceira da cama até 45 graus. Para diminuir o risco de pneumonia aspirativa, né, no caso do paciente broncoaspirar, o volume de dieta infundido deve ser registrado no balanço do paciente diariamente, bem como as evacuações e a diurese. É o que eu disse lá em cima. Então, tudo vai ser jogado no balanço. Tudo que está fazendo no paciente será jogado no balanço, né? Tudo. E tem que ser, porque é a melhor forma para a gente monitorar e verificar como que tá a assistência desse paciente, né? Aí, tá vendo? Isso aqui são vocês também, pessoal. São vocês, não é só os médicos que usam esteto, não. Nós também usamos, né? Então, intercorrências, né? No caso de refluxo, vômitos, distensão gástrica, no caso de distensão abdominal, o abdômen do paciente está bem distendido, deve ser observada e registrada. É a única, como eu disse quando eu expliquei nutrição enteral, é o único motivo pelo qual nós suspendemos a dieta, né? No caso de refluxo, de vômito, é o único caso, gente, é o único motivo, porque a gente vai verificar o que está acontecendo com o abdômen do paciente, com o estômago do paciente, o que está acontecendo, né? Então, esse é o único caso que nós vamos ter que suspender a dieta mesmo. E existe, né? Eu já até falei dessa regulamentação, que deve ser seguida pela equipe de enfermagem e nutrição enteral, que a atuação ocorre de acordo com o previsto na resolução da diretoria colegiada, que é a RDC 63/2000, é aquela que eu pedi para vocês pesquisarem. Por favor, gente, pesquisa, deixem no caderno, que é importante para vocês ficarem resguardados. Então, essa é a RDC 63/2000 da Anvisa, que é super importante, muito importante. Então, por favor, mais uma vez, volto a repetir, pesquisem e deixem no caderno de vocês, tá bom?